Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a atividade de geografia, que na verdade é uma retomada de conteúdos sobre o relevo brasileiro. Inicialmente, vamos conceituar o que é relevo. Você já deve ter percebido que a superfície terrestre não é plana e nem uniforme. Ela apresenta formas variadas, que são chamadas de relevo. O relevo está em constante transformações. Algumas transformações são mais lentas, como as produzidas pela natureza. Outras transformações são mais rápidas, como as produzidas pelo ser humano. Essa transformação do relevo, ela se dá por meio de erosão, da deposição e pela ação de terremotos e vulcões. A erosão é o processo de desgaste e separação de materiais que compõem as rochas. Nesse processo de erosão, os materiais são transportados pelo vento e pela água e acumulam-se em outros pontos da superfície terrestre. O processo de acúmulo desse material é chamado de deposição. Os terremotos e as erupções vulcânicas podem provocar aberturas ou fendas na superfície terrestre e gerar rebaixamento dos terrenos, como você pode ver aí na figura ao lado. Agora vamos para a atividade propriamente dita, que é essa que nós vamos fazer hoje. As principais formas do relevo brasileiro. As formas predominantes do relevo brasileiro são os planaltos, planícies e as depressões. Planaltos podem ser formados por chapadas e serras. A Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, localiza-se em área de planalto. Já as planícies geralmente estão localizadas em área de baixa altitude, ao longo de rios ou do litoral. A planície amazônica, por exemplo, se estende principalmente ao longo do rio Amazonas, na região do Brasil Norte. E depressões ocorrem em área de altitude mais baixa em relação às serras e aos planaltos ao redor. A depressão do Rio São Francisco, que atravessa alguns estados das regiões Nordeste e é um exemplo dessa forma de relevo. Na próxima página, nós podemos observar 3 imagens. A primeira da Serra da Canastra, a segunda da região Amazonas e a terceira do Vale do Rio São Francisco. E embaixo tem uma pergunta para vocês responderem. Vamos para a primeira pergunta. Quais são as principais diferenças entre as formas de relevo mostradas nas fotos acima? Segunda, o relevo do lugar onde você vive parece com algum lugar mostrado nas fotos? Com qual? Justifique sua resposta. Faça em folha avulsa.